Vamos aí para a palavra do Senhor. O desígnio de Deus, parte 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 20 e o verso 27. Quero cumprimentar essa audiência da rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, você que está ao vivo agora, você que vai me assistir depois, você que vai me ouvir pela manhã, à tarde, na madrugada, não importa, o importante é que Deus vai te falar, porque aqui Deus fala. Amém. Versículo 20: jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Senhor Jesus, Papai querido, Pai do nosso espírito, Pai das luzes, consolo da igreja, vida da igreja, Tu és a vida da igreja, Senhor, não existe outra vida, Tuas palavras são vida. O Senhor disse: minhas palavras são espírito e são vida, e é nela que nós vivemos e desfrutamos desse ambiente espiritual. Declaramos, Senhor, milagres, curas, maravilhas nesta casa, não só aqui, mas aonde a minha voz chegar. Se tem um paralítico, um cego, um canceroso, um aidético, um tuberculoso, um leproso, um endemoniado, um possuído, um amargurado, um derrotado, alguém que perdeu toda a sua esperança, porque o Deus da esperança está no nosso meio. Meu Deus, eu já te agradeço, Senhor, pela vida de toda esta audiência. São centenas de famílias que nos acompanham pelas nossas rádios, aplicativos, e pelo Face e pelo YouTube. Abençoamos todos, em nome de Jesus. E o povo mais feliz desta terra, digam todos amém, 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 amém. E dá-lhe um louvor para Deus com as tuas mãos. Louvor a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, irmãos santos de Deus. O desígnio de Deus é a 9ª parte, não é isso? Né? Domingo foi a 8ª. 9ª parte. Eu tenho dito: desígnio é conselho, juízo, propósito, alvo, destino, fim, determinação, finalidade, intenção, intento, meta, plano, objetivo, mira, vontade, projetos, ideia, sonhos. Isso se chama os sinônimos de desígnio, palavras parecidas. E Paulo disse que ele jamais deixou de anunciar qualquer desígnio de Deus, qualquer palavra que vinha da parte de Deus. Nós já estudamos que Paulo foi escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo dos gentios, e ele falou que a mensagem que ele trouxe para os gentios não era segundo os homens. Ele garantiu que ele não aprendeu com homem nenhum, ou seja, ele não ouviu de Pedro, de Tiago, de João, de Apocalipse, de Moisés. Diz que o que ele recebeu veio de Jesus Cristo, e nós temos essa coragem de viver isto aqui no Ministério Restituição. Amém? Nós também vimos que Jesus, lá em Mateus 10, escolheu 12 apóstolos para levar a palavra aos judeus, e escolheu o apóstolo Paulo para trazer a palavra aos gentios. E nós estamos estudando sobre o desígnio de Deus. Eu tenho dito que nós pensamos que Deus tem vários planos. Põe na outra versão, irmã, Atos 20, 27. Depois você volta para Almeida, fazendo um favor. Olha o que ele disse: pois não deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Então Paulo diz que essa palavra desígnio também ela é traduzida como plano. Então nós imaginamos que Deus tem planos.
Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem para umas, para as outras: olha, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida. Dá uma intenção que Deus criou vários planos e fica esperando um dar certo, o outro dar errado, e o que não dá errado dá certo, o que dá certo dá errado, e vai pulando de plano em plano até acertar o plano, igual aquela coisa que a gente não sabe aonde colocar o fio, enfia aqui, não acendeu, enfia ali, não acendeu. Aquelas pessoas dizem que são profissionais e enfia o fio aqui, não acende, enfia ali, não acende. Você sabe que não é profissional, quem é profissional sabe onde vai enfiar o fio, né? Então, pensamos também que Deus é assim, faz um, não acende, faz outro, não acende. Não, Deus fez um plano. Diga assim: Deus fez um plano que tem começo, diga começo, tem um meio e tem um fim. O começo é aquele que ele conheceu de antemão, começo. Meio, ele predestinou, ele chamou, ele justificou. Fim do plano, glorificou. Esse é o plano de Deus. Deus não tem vários planos, Deus não tem tentativa com o homem. No dia que ele quis me apanhar das drogas e das trevas, da mão do diabo, ele foi lá e me apanhou. No dia que ele quis te tirar das trevas, da mão do diabo, ele foi lá e te apanhou, porque nós estávamos no plano de Deus, para estarmos como filhos da luz. Nós somos da luz. Diga: eu sou da luz. Deus não tentou fazer você e eu sermos da luz. Deus nos fez para sermos ovelhas. E diz lá em Isaías 53, versículo 6, diz que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um ia para o seu canto. O apóstolo Pedro também diz: andávamos como ovelha desgarrada. Ele pegou essa palavra do profeta Isaías. Então, vamos entrar agora ainda no meio desse plano. Porque o começo do plano, ele conheceu. Nós já estudamos esta semana, você que esteve comigo, estudamos sobre essa palavra, Romanos 8, 29. Ele diz: aos que de antemão, nós estudamos sobre isto, antemão, ou seja, de um modo antecipado, de uma maneira prévia, antecipadamente. Ou seja, Deus me conhece antes do mundo existir. Deus me conhece antes de eu nascer, antes de eu ser formado no ventre de minha mãe. Deus não passou a me conhecer quando mamãe falou, o médico falou: é um menino. Não, Deus já me conhecia antes de eu sair do ventre de minha mãe e alguém dizer: é um menino. Deus já havia me conhecido e me preparado para ser um menino. Amém? Então, isto se chama de um modo antecipado. Tem muita gente que não acredita. Eu respeito, mas eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia diz que Deus conhece pessoas e Deus naquele grande dia ele vai dizer: entra no repouso do teu Senhor, e o outro: aparta de mim que eu nunca te conheci. Então quer dizer que Deus conhece uns e outros ele não vai conhecer naquele grande dia para receber como sua noiva. Você e eu estamos aqui numa preparação como a noiva pura de Jesus. Amém? Estamos aqui recebendo um adorno, estamos aqui recebendo aqueles mimos no cabelo, aquela maquiagem, aquela roupa bonita, aqueles detalhes do vestido. Então nós estamos aqui, cada estudo, cada aula, cada culto, cada mensagem, cada palavra que venha de Deus é uma ornamentação na tua vida como igreja. Eu acredito, porque acontece com a minha vida, também eu quero acreditar que contigo também aconteça, que cada vez que você vem aqui, você se torna diferente. Essa é o sentido de estarmos aqui. Não é termos a mesmice: o mentiroso continua mentindo, o ladrão continua roubando, o adúltero adulterando, o fornicador fornicando, e o fofoqueiro fofocando, e nada acontece, nada muda. Quer dizer que essas pessoas, elas não estão aqui. Elas podem estar com o corpo aqui, mas a vida delas não é aqui.
Sabe, porque tem muita gente que se esconde tentando fugir do diabo, do inferno, do demônio, da macumba, da vizinha, e corre para dentro das congregações achando que estão protegidas por estar dentro de uma congregação. E a Bíblia diz, é quem está em Cristo, não é quem está em congregação, é quem está em Cristo. E quem está em Cristo, ele é instruído pelo próprio Cristo, através da sua palavra. Amém? Então vamos aí, vamos analisar dentro do aspecto do desígnio de Deus, que é esse o desígnio de Deus. Deus não tem vários desígnios, o desígnio de Deus é esse. Ele te conhece, por ele te conhecer, o que ele fez? Versículo 30, aqui, aí mesmo. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os Então, porque no desígnio de Deus, ele me fez para ele, nós lemos em Provérbios 16, 4, diz que tudo Deus criou, até o ímpio para o dia da calamidade, o dia do mal, o dia do juízo. Então Deus não criou ovelha para o dia do juízo. Você não vai passar pelo juízo, porque você já foi inocentado. Você recebe Jesus, você recebe o sangue, você recebe o perdão e você recebe a justificação. Amém? Que foi te dada uma vez por toda, quando você se rende a Cristo. Para saber se Deus te conhecia, se Deus te predestinou, é quando você ouve a palavra e você diz, eu sou um desses que Jesus morreu e perdoou. É uma vida de fé. É uma vida de fé. Então não é para qualquer um. Viver na lei, viver no sacrifício, viver no jejum, no monte, isso é vida de escravo. Estou falando de vida de fé sem ver e crer. Sabe, sem sentir, mas perceber que tem algo acontecendo. Você não consegue tocar, mas você sabe que está aqui em espírito e em verdade ele está aqui. Irmãos, isso é tremendo, tremendo, tremendo. Quando um médico diz algo e você diz, não, Deus diz diferente. Amém? Então quando ele diz, passa para o 30, irmã. Porque conheceu, ele faz a sua segunda meta. No desígnio é conhecido, ou seja, previamente, de modo antecipadamente, de uma maneira prévia. Então diz, aos que ele conheceu, está lá no 29, não precisa ir lá, diz que ele predestinou. Predestinou quer dizer, destino antecipado. Essa palavra predestinou, verbo predestinar, quer dizer um destino antecipado, destinado antecipadamente. Você não está aqui, se rendeu a Cristo, porque você um dia teve uma dor, ou se você teve uma perda, ou uma morte na família, ou um desencanto com o casamento, ou uma traição, e você, vou correr para a igreja, não, Deus pode ter até usado essas situações, mas você só veio por causa do desígnio de Deus para você. Quando a gente entende isso, é fácil navegar num mar revolto, é fácil. O barco, ele não foi feito para afundar quando a onda faz isso. O barco foi feito quando a onda faz isso, o barco foi feito para subir por cima dela e depois descer. Então, quando Deus chama alguém, mesmo quando Ele faz isso contigo e faz isso comigo, pode ficar tranquilo, quando você vai lá embaixo, você pode saber que você vai subir depois. Amém? Então Ele diz, aos que predestinou, destino de antemão, determinar antecipadamente, no grego proorizo, determinar antecipadamente, previamente decidido. Essa palavra proorizo, que é predestinou, quer dizer previamente decidido. Então Deus não decide, não é eu que decido, é Deus quem decidiu. Diga, não fui eu. Diga, foi Deus quem decidiu. Então você acha que Deus, que decide algo por você e por mim, Ele depois de decidir, Ele passa essa responsabilidade para você e para mim? Ou Ele mantém
a decisão na mão dele. Ele até diz lá em João 10, ele diz, e na minha mão, quem tira? Então, ele diz, quem está na minha mão, ele chegou até a dizer, todos que o Pai me deste, esse eu os guardei, e nenhum se perdeu, ainda diz, exceto o filho da perdição. Então isto se chama o desígnio de Deus. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho para o meio desse desígnio. Então, começo, o meio. Agora nós estamos no meio desse desígnio. E no meio desse desígnio tem essa palavra aqui, ó, justificou. Então diz que ele conheceu, predestinou, chamou e justificou. Pastor Pedro Inácio Rodrigues. Então quer dizer que Deus, nesse desígnio perfeito do conhecer antes, do predestinar para ser chamado, não é ser chamado para ser predestinado. Ah, ele é predestinado porque ele foi chamado. Não. É predestinado primeiro e depois que é chamado. Então você não foi predestinado depois, você foi predestinado para depois Deus ir atrás de você. Olha a importância que eu e você temos. Deus foi atrás de nós. Pela rádio, pelo um testemunho de um irmão que te falou de Deus. Tudo isso é Deus. Uma mensagem que você ouviu, tudo é Deus. É Deus usando o seu meio para poder fazer cumprir o desígnio. Então Deus usa os seus meios, às vezes uma doença, às vezes um acidente, às vezes uma viuvez, às vezes uma perda de um filho. Então isto tudo faz as pessoas se achegarem. Mas Deus usa essas coisas. Por que Ele usa? Porque você é conhecido, predestinado, chamado e justificado. Olha só o que o apóstolo Paulo disse, Romanos capítulo 8, no versículo 31 em diante. Olha o que ele disse aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Deus me conheceu de antemão, Deus me predestinou, Deus me chamou, Deus me justificou e Deus me glorificou. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é quem? É o que? É por nós. Se Ele é por nós, porque Ele nos fez para Ele, então Ele é por nós. Então, se Deus é por nós, e agora? Diga comigo, quem será contra nós? Diga ao teu irmão, quem será contra você? Tu está com medo de quê? Pergunta, você estás com medo de quê? Ah, pastor, uma notícia do médico que falou que está um caroço aqui, está um negócio ali, uma dor aqui, uma dor ali, é um aperto aqui, ou é um vizinho brabo, e não sei o que. Irmãos, se Deus é contra ou é por nós? Deus é por nós ou é contra? Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem vier contra nós, vai dar de cara quem está por nós. Você está entendendo? Ou se é um câncer, se é uma doença, se é uma notícia ruim, não importa, você tem que encará-la dizendo, Deus é por mim. Se vier, e diz o profeta Isaías, acho que Isaías, se o inimigo vier por um caminho, se o inimigo vier por um caminho, estou vendo aqui a irmã está roncando, estou escutando o barulho do ronco dela lá atrás. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos fugirá da sua presença. Irmã, acorda, irmã, olha para o pastor aqui, olha para o pastor, bota 2 palitos assim, ó, arruma 2 palitos lá para botar no olho aqui. Isso, não, olha para cá, se você olhar para, se deixar, desmaia. Se eu deixar aqui, eu desmaio também.
Então, olha para cá, olha para a palavra, que a palavra vai refrigerar o seu coração, a palavra vai te animar, a palavra vai te fortalecer, a palavra vai curar você, a palavra vai normalizar a sua pressão, a palavra vai normalizar o teu sangue, a palavra vai fazer isto. Né, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele aqui é Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus, antes, o que ele fez? Por todos nós o entregou. Então Jesus morreu por nós. Olha o desígnio de Deus, Jesus morreu por nós. Diga, Jesus morreu por nós. Olha que está escrito, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vai dar ou não vai dar, irmãos? Irmão, quando alguém te acusar, pode ser até um irmãozinho da igreja aí, um falso, algum falso, porque só irmão falso que faz isso. Se algum irmãozinho falso nosso aqui acusar você de alguma coisa, porque às vezes tem sempre uns falsos no meio. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então tem gente que gosta de condenar o outro, de ficar olhando o defeito do outro, ficar olhando a roupa suja do outro que está no varal. E não é a roupa que está suja, é a janela, o teu vidro que está sujo. Então olhe primeiro para o espelho, para depois você pensar em acusar alguém, porque é perigoso, hein? Quem intentará acusação contra quem? Contra quem, irmãos? Ele chama a igreja de eleitos de Deus. Diga, eu sou Quando que você ia saber disso na Universal, irmão? Na casa do capeta, lá na igreja do Pisamanso? Nunca você ia saber disso. Quem intentará acusação contra os eleitos de quem? Nós somos eleitos. O que é um eleito? Não é eleito pelo mundo. Vou escolher ele. O pastor vai escolher alguém para ser salvo. O pastor escolhe, né? Você sabe que as igrejas é o pastor que escolhe quem vai ser a ceia, quem vai ser salvo, quem pode sentar ali nos bancos ali dos reis. O pastor lá esses lugares assim é esquisito. Que aqui nós entendemos que é Deus quem elege. Diga, é Deus quem elege. Foi Ele que me elegeu. Diga, Ele me elegeu. Olha o irmão aí, diga, irmão, olha para ele. Deus te elegeu, Deus te elegeu, Deus te elegeu. Diga, Deus te elegeu. Sacode ele. Deus te elegeu, Deus te elegeu, Deus te elegeu, Deus te elegeu, Deus te elegeu. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha o que ele vai dizer agora. É Deus quem faz o quê? Quem o justifica. É Deus quem o justifica. Quem é que te justificou? Através da morte de Jesus, que você leu comigo, 31, irmã, bota para trás. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então Jesus foi entregue por nós. Ele não foi para a cruz por causa dele, para se mostrar o Todo-Poderoso, para dizer, pode me matar que eu vou ressuscitar. Não, ele morreu. Olha que coisa maravilhosa. Romanos capítulo de número 3, 24 ao 26. Sendo o que, irmãos? Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós fomos justificados, eu fui justificado gratuitamente, não fui eu quem fiz absolutamente nada para ser justificado. Então se ele fez, eu recebo o que ele fez. A quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante o quê? Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? Então, só se sente, você vê, essas pessoas que vivem pagando preço para ser perdoado, para ser justificado, são pessoas que não aceitaram o sacrifício de Nosso Senhor. Você aceitou? Você acha que ele precisa de morrer de novo? Já basta o que ele sofreu? O sangue que ele verteu é o suficiente para te lavar? Tu está lavado? Está protegido? Só uma pincelada do sangue de um cordeiro na porta de uma casa, o anjo da morte não penetrou ali. Agora você imagine o sangue de Jesus derramado pela igreja de Jesus. Você está entendendo o grau de desígnio que nós estamos falando? Está entendendo? Porque ele, para ele mesmo, Jesus, ele mesmo ser justo e justificador, ele justificou. Você está aquele que ele conheceu de antemão, o que ele faz? Predestinou, chamou, justificou. Então nós estamos nesse nível aqui, ó, justificador. Ele foi o nosso justificador. Ele é justo e é justificador daqueles que têm o quê? Fé em quem? É a fé. Quando uma pessoa faz sacrifício, essa pessoa está dizendo: eu não creio. Eu vou subir a escadaria da penha de joelho, porque eu quero esfolar o meu joelho. Eu vou passar uma noite gritando, porque eu quero ser perdoado. Irmãos, pela fé, no nome de Jesus, você foi perdoado. Diz amém. Romanos 4:25. 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas. Ele se entregou por causa das nossas não, amado. Quem transgrediu foi quem? Quem transgrediu, igreja? Adão. Isso, irmã. A irmã está grita mesmo. Quem transgrediu? Adão. Mas por causa do pecado de um, todos pecaram. Por causa da obediência de um, todos os eleitos são justificados. O qual foi entregue por causa dos nossos transgressões e ressuscitou por causa da nossa. Se ele morre e não se levanta, Gandhi, um bom homem, mas não voltou. Moisés, um bom homem, mas não voltou. Maria, uma boa mulher, foi, mas não voltou. Jorge, um bom rapaz, foi, mas não voltou. Santo Antônio, um bom rapaz, não voltou. Pedro, Paulo, João, não voltaram. Mas ele voltou. Diga, ele ressuscitou. Então diz, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa. Então quando ele ressuscita, ele está dizendo: eu te conheci de antemão, te predestinei, te chamei, e agora eu vou ressuscitar para você saber que você já está justificado, prontinho para a glorificação. Diga, já estou pronto para a glorificação. Essa tal de glorificação, essa glorificação quer dizer canonizou. Você sabe que os padres têm uma mania de canonizar. Quem sabe disso? Maria, cada tempo, porque a igreja começa a ficar fraca, aí eles começam a arrumar um santo novo para poder agitar a igreja, né?
Então aparece um santo, sempre aparece, quem já viu isso? A igreja começa assim, sair todo mundo, indo para lá, para cá, para as igrejas evangélicas, né? E eles ficam loucos, então eles começam a criar, vamos canonizar, Dulce, Santa Dulce, né? Não foi, canonizou agora, por último agora? Quem sabe? Então agora virou, depois teve lá aquele lá do Nordeste, lá o do Chapelão, como é? Padre Cícero, acho que é parente do Valdomiro ele. Então diz que ressuscitou por causa da nossa. Então o único que ressuscitou, diga, o único que ressuscitou, diga igreja, o único que ressuscitou foi Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda nos nossos pecados, mas como ele ressuscitou, nós estamos perdoados e ele nos vê lá. Diga glória a Deus. Povo abençoado de papai. Não tem mais tempo, irmão. Assim seja, irmão. Sim, disse o Espírito.